E aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Conversa de Elevador. E esse episódio, ele é um episódio complementar ao anterior, em que eu respondi a um questionamento de uma seguidora aqui do canal, que é consultora comercial e que estava preocupada porque a empresa em que ela trabalha não vinha reajustando os contratos anualmente. Então, se você não assistiu esse episódio ou não ouviu esse episódio, sugiro que você volte lá, é um anterior a esse, assista e depois volte para terminar esse aqui. E aí, após esse episódio, um outro seguidor me pediu para esclarecer quais são os principais índices de reajuste de contrato e qual é aquele que é ideal, que é mais adequado para fazer o reajuste dos contratos de manutenção das empresas conservadoras. Então, bora lá responder a esse questionamento? Para começar, a gente tem que esclarecer que no mercado existem vários índices de vários setores, de vários segmentos, e não apenas o IPCA e o IGP, como a gente costuma ver mais no nosso segmento. Mas para a gente facilitar, porque não importa muito aqui os outros índices, vamos falar dos dois mais comuns no nosso segmento, que é o IPCA e o IGP. Vamos começar pelo IPCA. O IPCA é calculado pelo IBGE mensalmente. O IBGE vai fazer um levantamento muito amplo aí de vários preços e vai comparar sempre com o preço do período anterior e vai fazer a avaliação de quanto esses valores aumentaram ou diminuíram ou se mantiveram estável. O que significa IPCA? Significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E ele é amplo mesmo porque ele faz uma análise mensal de 13 áreas urbanas do país, de aproximadamente 430 mil preços em 30 mil locais. É coisa pra caramba. O outro índice é o IGP, que é calculado pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas. E o IGP, ele é calculado através de uma aritmética ponderada de 3 índices de preços: o IPA, o IPC e o INCC. Por que esse índice acaba sendo mais interessante para o nosso segmento? Porque esses outros 3 índices de preço, eles são relacionados ao produtor, quer dizer, aquele que produz o bem de consumo, o consumidor e também a construção civil. Então, quando a gente tem essa ponderação de 3 outros índices, ele vai refletir muito mais a nossa realidade, que estamos inseridos aí dentro do condomínio, mas também a gente utiliza insumos, né, industriais, a gente também utiliza insumos de mercado, a gasolina que o nosso técnico utiliza, os bens de serviço que a gente precisa adquirir para manter a nossa operação. Existem 3 versões do IGP. O IGP 10, Índice Geral de Preços 10, o IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, e o IGPDI, Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna. A diferença entre eles é o período de coleta de dados, de informações para fazer o cálculo. O que nós mais utilizamos é o IGPDI, porque o IGPDI considera a coleta no primeiro dia do mês até o último dia daquele mês que está sendo analisado. Então, esse é o índice que nós mais utilizamos nos nossos contratos. O IGPDI é divulgado sempre nas primeiras semanas do mês, porque como ele analisa o período anterior, ele é divulgado e você consegue facilmente encontrar fazendo uma pesquisa no próprio site da FGV. Mas agora a pergunta final: qual que é o melhor índice para você usar nos seus contratos de manutenção com seus clientes? Para órgãos públicos, você vai ser direcionado a utilizar o IPCA, que é o nosso índice oficial, e ele está bem alinhado aí
com o valor da inflação dos itens que as famílias consomem, né? Agora, se você vai fechar um contrato com clientes condomínios, mesmo os residenciais e os comerciais, você pode escolher. A maior parte das empresas utiliza o IGPDI. Por quê? Porque ele reflete melhor o aumento, a variação das commodities e principalmente do dólar. Como a gente acaba utilizando muitos insumos para fazer a conservação dos nossos elevadores e o pagamento, né, aí do nosso dia a dia tem muito impacto desses dois componentes, o IGPDI vai refletir melhor a pressão inflacionária que a gente tem sobre a nossa empresa. Então, o IGPDI, ele é o mais comumente utilizado. Se a gente for comparar aí os dois índices nos últimos anos, o acumulado, a gente vai ver que tem épocas que um está mais alto, outro está mais alto e por aí eles vão sendo muito similares. Pode ser que um mês o IGPDI ele tenha uma alta mais expressiva por conta dessas pressões que eu falei para você, mas na sequência o IPCA vai vir refletindo esse impacto. Então eles acabam aí ficando bem similares na utilização. Então é isso aí, gente. IPCA ou IGPDI, você que escolhe, você que avalia aquilo que tem melhor refletido aí, né, a pressão inflacionária no seu negócio, mas o importante, como eu falei no episódio passado, é você fazer o reajuste automático no aniversário do contrato. É fundamental para você garantir a rentabilidade dos seus contratos e a saúde financeira do seu negócio. É isso aí, espero que tenha gostado desse complemento e eu vejo você semana que vem. Até mais, tchau, tchau.